Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo depois, para quem estiver assistindo em outras datas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 33, estamos estudando o capítulo 5, o capítulo mais longo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, parte 12. Acredito que mais um encontro a gente termina. Vamos lá, então. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Item 26. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em uma posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga a cuidar de salvar-se? Aquele que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? Então, aqui, meus amigos, o Espírito começa falando acerca de uma pergunta muito simples. Se eu estou sofrendo, eu posso amenizar esse sofrimento? Aí ele dá a resposta. Se a pessoa estiver se afogando, ela pode se salvar? Se a pessoa estiver com espinho, ela pode retirá-lo? E quem está doente, deve chamar o médico? Aí muitos vão dizer, pô, mas é muito óbvio, né? Sim, muita coisa que a gente estuda aqui parece ser muito óbvio. Na teoria é muito óbvio, mas na prática é bem difícil. O que de fato significa tudo isso que a gente acabou de ler? Significa algo assim. Se eu nasci numa família problemática, eu devo continuar nessa família? Ou, por exemplo, o fato de eu ter deixado o país faz de mim um covarde? De repente eu falar, eu vou morar fora. Isso significa que eu sou um covarde? Ou eu deveria ter ficado, lutado aqui por algo melhor? O Espiritismo diz o seguinte: se nós sofremos na família porque temos que resolver, desculpa, nós sofremos numa família porque a gente está tentando, a gente está aqui para resolver algo do passado, certo? Mas aí o indivíduo fala, tá, mas até quando isso? Qual o limite que eu tenho que ficar? Qual o limite que eu tenho que continuar nisso? Qual o limite que eu tenho que ficar para resolver esse conflito? Ou isso se torna uma punição para mim? Qual a resposta para isso? Você tem que resolver isso dentro de você. Sim, você tem que resolver isso dentro de você.
Porque muitas pessoas pensam assim: bom, se você casou, você tem que ficar com ele até o fim. Ficar com esse esposo que te agride, ficar com essa esposa que te trai, não é bem assim, né? O que eles estão dizendo é: se você tem oportunidade para buscar alívio para a tua dor, então não há necessidade de você continuar sofrendo. É, por exemplo, assim, se você chega no seu pai por algo que está ocorrendo entre vocês e diz: pai, eu tenho muita consideração por você, eu tenho muita consideração por você ser meu pai, mas eu não virei lhe visitar mais com tanta frequência porque as nossas ideias não estão batendo. Eu sou grato por você como pai, mas não sou tão próximo a você como pessoa. Obviamente ele vai achar ruim, mas você resolveu a situação, entendeu? Resolver para a espiritualidade não é achar um final feliz para uma determinada situação. É resolver a pendência. É evitar que alguém fique devendo para o outro. Então você perdoa. Obrigado, obrigado por tudo. Você se perdoa por não querer visitar teu pai. Porque toda vez que você vai, ele fica fazendo piadinha, ou ele fica te criticando por coisas bobas, e você pede para ele parar e ele fica te zoando, e você não quer mais, e isso te incomoda, isso te faz sofrer. E você, e você se dá o direito de não ir mais. E você se perdoa por não gostar da pessoa que é seu pai. Que nada tem a ver com a figura pai. Você tem o respeito por ele, por tudo que ele fez, por tudo que ele te construiu como pessoa. Porque há pessoas que ficam se martirizando. Ah, eu tenho que perdoar meu pai, eu tenho que amá-lo. Não é isso. Se a sua situação está difícil e você quer mudar de país, quer mudar de casamento, e você sente que isso vai ser melhor para você, e você sabe que isso não é um movimento impulsivo, que não é algo que você está fazendo por melindre, então vá nessa direção. Você não vai estar fugindo de nada. Você estará de fato enfrentando a situação, ao invés de ficar sofrendo, ao invés de ficar se martirizando durante anos e anos e anos. Vamos continuar aqui o texto. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Pode-se dar que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, existe um tipo de passarinho que ele constrói o ninho dele com os galhos voltados para dentro. E o objetivo desses galhos é que, à medida que o filhotinho for crescendo, os galhos comecem a espetá-lo. E naqueles movimentos de buscar conforto,
porque aqueles galhos estão incomodando de certa forma, quando ele está buscando uma posição melhor, ele acaba caindo do ninho e aí começa a voar. E aí ele começa a aprender a voar. É essa maneira que essa espécie de pássaro tem de ensinar os filhotes a voar. Eles delimitam o tamanho e aí é como se dissesse, ó, chegou o seu momento. Vá buscar sua vida. É isso aqui que está sendo colocado. Se te colocam no local que é apertado para você, aí você fala assim, não, 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 eu não me encaixo a isso. Porque muitas pessoas pensam assim, eu vou ficar aqui sofrendo, mas vai passar, vai passar. Olha, dificilmente passa. Você foi colocado ali justamente para achar meios de terminar com isso. Justamente para achar meios para que você se resolva nessa situação. Não vai vir de fora, vai vir de dentro de você. Vamos entrar aqui nesse outro parágrafo. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. O texto aqui está bem claro, né? O momento ruim que a sua vida está passando não precisa se tornar a sua vida. É como aquela pessoa que tem um problema aqui, uma dorzinha e só fica falando daquilo o tempo todo. Parece que o assunto dele é aquela dorzinha, o assunto dele é aquela mágoa que ele tem com a mãe, com o sogro, ou com a sogra, ou com a irmã, pois esse sofrimento faz com que a pessoa tenha como tema só isso. Ele sempre fala disso porque é algo que lhe incomoda diariamente. E acaba se tornando isso a vida dele. Vivenciar esse incômodo. E aqui no final do texto ele fala: nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Fazer nada. Ficar naquela de eu não posso, eu não devo, porque se Deus me colocou aqui, eu tenho que ficar. E fica reclamando. Isso para a espiritualidade, como diz aqui, é mais preguiça do que virtude. Se está te fazendo mal, não adianta ficar aí reclamando. Ah, eu vou passar por isso. Deus está vendo o meu esforço. Sim, Deus está vendo. Mas nada vai mudar, entendeu? Vamos pensar nisso. Vamos aproveitar esses nossos estudos para repensar a nossa vida. Próximo. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois sim, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sentimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Isso aqui quem está falando não é Kardec, é a espiritualidade. Hein? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo,
por fanatismo. Ok? É o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Não precisa andar de joelho para santo fazer milagre. Não precisa atravessar o país andando a pé para demonstrar toda a entrega, toda a devoção para conseguir aquele objetivo. Isso não tem efeito. É um sacrifício imposto a você mesmo. Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, o que a espiritualidade coloca aqui é que o indivíduo pensa, eu tenho que ser aflito, mas eu não tenho aflição na minha vida. Mas eu não tenho aflição na minha vida, então eu tenho que buscar uma aflição. Né? Porque bem-aventurados os aflitos. Se bem-aventurados são os aflitos, então a gente tem que buscar aflição para a nossa vida? Aí ele responde, sim e não. Se esta aflição trouxer bem para o outro, se fizer bem para a sociedade, se fizer um bem maior, então vale. Ok. Se esta aflição tiver a conotação de fanatismo, apenas para mostrar o quanto você está sofrendo e não ajudar ninguém, então não vai valer nada. É como se você fosse o agressor de si mesmo. Se eu não conseguir aquele emprego, eu vou ficar o ano inteiro sem tomar refrigerante, eu vou ficar o ano inteiro sem comer pizza. Para que isso, meu amigo? Imaginar que algo no universo vai te dar um emprego porque você não está comendo pizza. Não faz sentido, pensa bem. Grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Lembra da pergunta do slide anterior? Eu devo buscar sofrimentos? Eu devo buscar aflições, já que são bem-aventurados aflitos? A resposta foi: se isso for bom para o coletivo, se isso for bom para a sociedade, tem mérito. Mas depois ele complementa: não que você deva buscar isso. Fique com as suas, que já não são poucas. O texto aqui, na primeira linha, ainda fala: pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Deus não está exigindo que você seja perfeito.
Ah, seja perfeito, salve o mundo. Não, não, não. Aí ele diz apenas o seguinte: lide com o seu barulho. Tua responsabilidade é você. Não precisa ser o anjo da noite para o dia, até porque isso não seria possível. Então, se sua vida não tem nada para ser trabalhada, então você tem que se conhecer um pouquinho mais. Porque todos nós temos algo para ser trabalhado. Já conversamos isso em outros encontros. Nós estamos aqui numa terra de provas e expiações e estamos aqui justamente por isso, porque nós temos muito ao que ser trabalhado dentro da gente. Segundo parágrafo, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. Exemplo, jejum. Eu vou fazer jejum para conseguir tal coisa. Privações inúteis. Pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalhar na terra. Ok? Vamos continuar. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Ou seja, você está transgredindo a lei de Deus ao martirizar, ao torturar o seu corpo de forma voluntária. Vamos lá, vamos continuar. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mensarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos, anjos consoladores dos pobres deserdados. Então aqui mostra realmente o flagelo que vale, né, de fato. O silício envolve a coisa, o que é o silício? É aquilo que trata-se da punição, do martírio, né, do sacrifício. Então esse é o verdadeiro silício. Não é passar fome sozinho em casa. Ah, eu vou fazer um jejum para agradar a Deus. O que é o verdadeiro silício é você passar fome para que o teu filho coma. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta levar a consolação. Mérito. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Mérito. Vós que privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Aqui vou abrir um parênteses, né? Porque quando eu faço as coisas pelos meus filhos, tem nobreza, claro que tem. Mas quando eu faço as coisas pelos filhos dos outros, o mérito é maior ainda. Fazer algo por aquele que é meu irmão em Deus
tem um valor incomensuravelmente maior. Fazer uma visita a um orfanato, fazer uma visita a um asilo, né? São valores relevantes nessa nossa caminhada. Continuando aqui. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver num insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai, ou seja, açoitar o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai, flagi, flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então, aqui, esse espírito que se apresenta, né, como o anjo guardião, traz a outra moeda. Ou seja, o que você está fazendo de utilidade aqui na Terra? O texto aqui fala do indivíduo que se isola. Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de sofrer, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar aqui assistindo a minha série, eu vou ficar olhando essa parede aqui, enfim. Chega, cansei do povo, cansei dos seres humanos. O negócio agora é meu cachorrinho e meu gato. Eu acho que aqui a gente tem que lembrar, todos nós somos seres humanos, nós temos que sim, que viver em sociedade, nós temos que ajudar, nós temos que ser ajudados, faz parte dessa caminhada, né? É a nossa razão de estar aqui. Até porque não somos melhores que ninguém. Aí, continuando aqui, onde está a nossa coragem, né? Que ele fala nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Então, aplicai às vossas almas e não aos vossos corpos. É muito fácil. É muito fácil. Falar assim, bom, eu quero receber uma bênção e vou sair a pé aqui de Maringá, de Londrina, de Prudente até Aparecida do Norte. É muito fácil. Por que eu digo que é muito fácil? Porque basta você andar, você anda, você anda, você anda, você cansa, você para um pouco, descansa, dorme, no outro dia você vai, continua, demora, mas você chega lá. É fácil fazer isso. Difícil é perdoar seu pai. Difícil é perdoar sua mãe. Difícil é perdoar aquela pessoa que você carrega essa mágoa há tantos anos. É difícil largar o cigarro. É difícil
largar esse vício que te acompanha durante tanto tempo. Pensa aí, o que é mais fácil? Andar 800 mil quilômetros ou parar de agredir as pessoas com palavras? Andar 1000 quilômetros ou parar de ser adúltero? Então, o convite que o Espírito faz é: não adianta ficar chicoteando o seu corpo, vai depurar seu espírito, vai depurar sua mente. Essa é a verdadeira mudança que você tem que ter. Continuando aqui. Se você trabalha esta questão de valorizar e mortificar, aplicando toda essa transformação no seu espírito e não na vossa carne, você vai ter o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Ou seja, quais as cicatrizes que são realmente contadas? A que estão no espírito e não na carne. E quais são os atos que marcam as cicatrizes no espírito? Quais? São as aflições que geram conforto para os outros. São as aflições que geram conforto para o próximo. É isso. É isso, pessoal. Foi muito bom esse encontro. Na próxima semana a gente vai falar sobre um outro assunto polêmico, que é: a gente deve ou não desligar os aparelhos de quem está morrendo? Vamos conversar sobre isso. Mas desejo de coração uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.